Olá, turma do sétimo ano, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira atividade da sala de aula virtual na matéria de PD2. E nós vamos dar continuidade, nós vamos comentar um pouquinho na nossa sala de aula virtual sobre os gêneros literários, o que é um gênero literário, o que é literatura, enfim, quais são as diversas categorias que compõem o gênero literário. No início do ano letivo, nós começamos a comentar um pouquinho sobre o que é a linguagem verbal e não verbal. Fizemos várias atividades, nos reunimos ali em grupo, discutimos o que é a linguagem verbal, não verbal. Vimos que há diferentes formas de comunicação, né? Que a linguagem verbal e não verbal nada mais é também que uma forma de se comunicar, a forma não verbal através do gestual, o uso dos gestos. E nós vamos continuar dentro desses nossos estudos, para finalizar, vendo o que é os gêneros literários. O que são gêneros literários? Quando a gente vê, quando a gente lê, não importa qual tipo de leitura seja, se você gosta de gibi, se você gosta de uma leitura de um livro, né, com uma linguagem um pouco mais, com uma narrativa um pouco mais complexa, são formas de leitura, são formas são diferentes formas de literatura, de fazer literatura, da linguagem literária. E essa linguagem literária, essa literatura, ela tem diferentes gêneros que obedecem a diferentes semânticas, diferentes formas de linguagem, há uma estrutura narrativa diferenciada, porque cada forma de literatura muitas vezes ela tem o objetivo de atingir um público diferente. Ou seja criança, seja jovem, seja adulto. E essa forma de linguagem, essa linguagem, ela tem que estar de acordo com as várias faixas etárias ou de acordo com o público ao qual ela se destina. Então, essas diferentes categorias, né, elas existem dentro dos gêneros literários. Não importa se seja um livro infantil, ou uma história em quadrinhos, ou um livro com uma narrativa um pouco mais elaborada, ou de repente até uma literatura mais infanto-juvenil. Então, o que é o gênero literário? Vamos começar a ver a partir disso aí. Quando a gente fala em gênero literário, essa expressão, gênero literário, ele começa há muito tempo, lá nos povos da Grécia, da Grécia Antiga. E o gênero literário, ele nada mais é do que as diferentes categorias da composição literária. Ou seja, gênero literário são as diferentes categorias da composição literária. E ele pode ser dividido em 3 gêneros: o gênero narrativo ou épico, o gênero dramático e o gênero lírico. Esses 3 gêneros aí, eles têm os diferentes subgêneros também. Mas é importante a gente compreender e a gente entender que o que é literatura? Literatura é o ato de escrever, de criar uma composição ou uma história através da escrita. Os gêneros literários, eles estão dentro da literatura. E esses gêneros literários, para se ter literatura, a gente tem que situar um personagem dentro de um espaço e dentro de um tempo. Situar um personagem, uma história, esse personagem ele pode ser ficcional ou não, e essa narrativa também ela pode ser ficcional ou não. O que é ficcional? Ficcional, ser inventada, ser criada, algo que vem da mente de quem está escrevendo, ou não ficcional, ou seja, um fato verídico. Então, essas narrativas elas podem ser ficcional ou não ficcional, mas é importante que se situe um personagem dentro de um determinado espaço, tempo. Quando é feito isso, a partir desse momento a gente está criando literatura. Não importa qual estilo, qual gênero ou subgênero ela seja. Nós vamos estudar um pouco essa questão do gênero literário da literatura. O que é
e de que forma cada um desses gêneros eles se enquadram dentro de uma linguagem verbal, ou dentro de uma linguagem visual, ou dentro de uma linguagem não verbal. Ok? É importante a gente estudar isso. Para quê? De que faz sentido? Qual é o sentido que faz a gente ver isso tudo? Compreendermos as diferentes formas de literatura, de ver a literatura, de sentir a literatura. Você saber o que é que você está lendo, dentro de qual gênero aquilo ali se enquadra. Ou, de repente, se for uma linguagem não verbal, da mesma maneira. De que forma eu estou comunicando? Entender e compreender e estudar isso é nós sabermos as diferentes formas de comunicação, as diferentes maneiras pelas quais nós nos comunicamos e as diferentes formas também que um gênero literário ou de uma literatura que a gente gosta e que a gente está lendo, de repente aquilo ali se enquadra. Ok? Eu vou deixar então um conteúdo para vocês, como uma atividade para vocês fazerem uma leitura, para entender um pouco do que é um gênero literário e quais são esses subgêneros no qual ele se divide. Então, faça a leitura desse texto e desse texto, então, a gente tem também uma atividade a ser concluída. Ok? Então, isso é o que a gente vai começar a ver. Boa atividade para vocês. Tchau. Em outro momento a gente se encontra. Valeu.